Nos últimos dias, falamos aqui no canal a respeito dos gigantescos problemas que o Nordeste do Brasil enfrenta. E não estamos falando da falta de chuva ou da localização geográfica, e sim das décadas de humilhação impostas por governos esquerdistas que só tinham uma intenção: enganar a população numa estratégia sórdida, desumana para angariar votos e se manter no poder. O Nordeste vem pagando muito caro pelas escolhas erradas que faz na hora do voto e enfrenta problemas em larga escala na educação, saúde, violência, desemprego e renda que impedem o desenvolvimento da região. Na última eleição presidencial ficou claro: o Nordeste, ainda dominado pelas intensas campanhas de destruição de seus adversários feitas pelo PT, deu os primeiros passos rumo à mudança e ajudou a eleger Bolsonaro com mais de 30% dos votos ao presidente eleito. Infelizmente, nos governos estaduais, as escolhas foram pela continuidade da incompetência esquerdista no poder, que, com suas péssimas administrações, mantém a região deficitária, dependente dos recursos da União. Mas, felizmente, o Brasil se uniu e a maioria da população acabou elegendo o capitão reformado do Exército que pretende transformar o Nordeste em uma vitrine de seu governo, retomando obras paralisadas como a transposição do Rio São Francisco e a construção da Transnordestina. Tenho dito que o Nordeste é o centro das atenções para mudar o Brasil. O primeiro grande plano é resolver o problema da água, afirmou o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O governo Jair Bolsonaro começa nesta segunda-feira a preparar as primeiras ações de seu plano para o Nordeste. Uma reunião na Casa Civil, comandada por Onyx Lorenzoni, vai reunir titulares de diversas pastas com o objetivo de elaborar medidas concretas para serem submetidas ao presidente. Bolsonaro quer trabalhar intensamente apontando políticas para a região, sinalizando não haver nenhum rancor com o fato de ter sido derrotado na eleição no Nordeste, onde todos os governadores são de oposição. A ideia da reunião na Casa Civil é que cada pasta apresente suas primeiras contribuições para a elaboração de um plano envolvendo diferentes áreas para transformar a região nordestina, que pode começar a sonhar com geração de empregos e desenvolvimento. Aí é que começa a aparecer a importância de fazer parcerias com países desenvolvidos, que têm algo bom a nos oferecer. A primeira grande proposta verbalizada pelo presidente é de buscar cooperação tecnológica com Israel para dessalinizar água do mar. A Embrapa já possui um projeto na região que aproveita águas de poços, enquanto que a tecnologia de Israel é empregada sobretudo para a água do mar, infinitamente abundante. O sertão, enfim, vai ter água. Olá, eu gostaria de mostrar para você um pouco da área do aluno da nossa assinatura ilimitada. O ministro Sérgio Moro enviou a Força Nacional de Segurança Pública ao Ceará, atendendo rapidamente a um pedido do governador petista Camilo Santana, que foi um grande crítico do ex-juiz e é um ferrenho defensor de Lula, após uma onda de ataques do crime organizado. Segundo integrantes da cúpula do Ministério da Justiça, a onda de crimes no Ceará já poderia ter sido resolvida, mas o governo petista é lento na execução das medidas contra a crise de segurança. Esse é um grande problema que Bolsonaro pode enfrentar na execução de medidas para desenvolver de uma vez por todas o Nordeste: a oposição petista. Se os governadores e prefeitos esquerdistas dos estados nordestinos estiverem dispostos a sabotar o governo federal, prejudicando a população nordestina, será difícil a implantação de medidas que atraiam investidores e desenvolvam a região. Aí que entra a população nordestina, que tem o dever, a obrigação de pressionar seus representantes a trabalhar em conjunto com o governo federal, pois se esses governadores e prefeitos esquerdistas ignorarem as ordens da cúpula de seus malditos partidos políticos e houver cooperação, as expectativas são animadoras. O atraso regional em alguns setores significa grande potencial de avanço, e isso é um prato cheio para grandes investidores. É urgente recuperar a capacidade de investimento das administrações públicas. Ao contrário de outros estados, o Nordeste possui movimentação financeira inferior a seu produto interno bruto, o que resulta em racionamento do crédito. A isso se junta uma dificuldade institucional.
Em grande parte do Nordeste não se consegue empreender por falta de garantia para obter financiamento. A estrutura de propriedade de terras é um entrave, pois a falta de registros e escrituras incide numa insegurança jurídica que encarece o negócio. Isso deve ser encarado e resolvido urgentemente. Outro grande problema é a infraestrutura precária. Para solucionar esse problema, precisa-se de investimentos públicos e privados em obras que dialogam entre si. E é aí que entra o novo Ministério da Infraestrutura, que tem projetos extraordinários para transformar o Brasil todo em um gigantesco canteiro de obras. Um dos grandes trunfos do Nordeste é apostar em energia eólica e solar, deixando para trás o flagelo da carência de água em larga área do território. Podemos vislumbrar uma política para recursos abundantes e não escassos como temos visto, se comparando essa oportunidade à iniciativa da produção de soja que conduziu o Centro-Oeste a um nível econômico superior. A Associação Brasileira de Energia Eólica divulgou que a contribuição dos ventos chega a representar mais de 70% da produção energética no Nordeste. A região, historicamente importadora de energia, agora tem se tornado autossuficiente e até exporta. Rio Grande do Norte, com 146 usinas, Bahia, com 133 e Ceará, com 80, encabeçam a lista de maiores produtores de energia eólica do país. O potencial é extraordinário. Entre 2003 e 2017, aplicou-se em média anual 1,67 bilhão de reais em infraestrutura na região. A meta agora é de 15 bilhões de reais. São quase 10 vezes mais. Isso é inédito. Com Sérgio Moro no comando da segurança pública e sua política linha dura, que será implementada no combate ao crime, o turismo no Brasil ganhará força e o Nordeste tem muito a ganhar com isso. Também pode ser levado à mesa da reunião o projeto para legalizar cassinos no Brasil, que pode desenvolver a região atraindo turistas do mundo todo, gerando emprego e renda. Falamos em outros termos, será um outro Nordeste. Aqui vai um recado direto aos políticos que foram eleitos e representam a população nordestina. Acordem, caiam na real, o Brasil agora é outro, é um só, não existe mais o nós e eles. Não sejam idiotas, não atrapalhem o desenvolvimento do Nordeste, ou serão lançados junto com o seu líder corrupto presidiário ao lixo da história. Olá! Gostaria de mostrar para você um pouco da área do aluno da nossa assinatura ilimitada. Depois que você assina, essa aqui é a área do aluno. No menu à esquerda, O general Vilas Boas foi muito criticado por não ter tomado uma decisão mais firme para conter o criminoso governo petista durante seu mandato no comando das Forças Armadas. Eu também o critiquei, muito. Mas acho que, sabiamente, ele não tomou nenhuma atitude mais drástica no país, porque ele tinha uma visão ou esperança de que o exército tomaria o poder pelo voto, assim como fizeram os comunistas ao perderem a luta para as Forças Armadas. O general sabia, se ordenasse uma intervenção, sanções internacionais ao Brasil teriam ocorrido de imediato, apesar de que, internamente, nós já estávamos sofrendo uma sanção, pois os recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde, infraestrutura, segurança, eram desviados pela corrupção que devastava a nação. Em momentos delicados, como nas vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF, inteligentemente Vilas Boas interviu, usando suas redes sociais para mandar um recado direto ao Supremo: não façam isso que estão pensando em fazer. Bolsonaro já mostrava sinais de que iria vencer. O general apenas garantiu que não houvesse uma manobra para interferir nas eleições através da fraude. O episódio do atentado pegou a todos de surpresa, mas graças à intervenção divina não obtiveram êxito. Ninguém sabe o que teria ocorrido caso obtivessem. De surpresa, o Brasil também foi pego ao se deparar com a notícia de que no último minuto antes do recesso, com o último ato antes das férias de um STF aparelhado, o ministro Marco Aurélio Mello tentasse dar um golpe, libertando milhares de presos, entre eles Lula, o chefe da organização criminosa.
Às pressas, sob chefia de Vilas Boas, o alto comando do Exército fez uma reunião de emergência por videoconferência. Minutos depois, Dias Toffoli barrou a decisão de Marco Aurélio. Não foi coincidência, foi intervenção cirúrgica, precisa. Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão tomaram posse. O chefe da organização criminosa está preso. Missão bem-sucedida. Agora o trabalho será duro na reconstrução de um país devastado pela corrupção e pela criminalidade em busca de um Brasil mais justo, desmantelando todo o viés comunista que foi implantado no país através das universidades, sindicatos, cargos políticos e até no judiciário. Aos poucos, isso tudo deverá ser banido dessa terra mãe gentil, para que tenhamos uma nação que cresça e seja mais justa para todos os brasileiros. Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, um brasileiro. Se chegamos até aqui, a história do Brasil deve muito a esse magnífico general do Exército e estupendo líder. Soube como contornar as crises, intervindo com firmeza nas horas difíceis. Líder discreto, é um patriota da altitude de Duque de Caxias. Honrou a farda servindo ao Brasil. Com dignidade, integridade, retidão, honradez, honestidade, probidade, respeitabilidade, honorabilidade, grandeza, ética, seriedade, foi o avalista e o principal patrono da libertação pacífica do Brasil das garras da corrupção e do Estado opressor. A história fará justiça a esse vulto da nossa pátria. E como ele prometeu, a saída foi pelo voto, democraticamente. Obrigado, general, de coração, obrigado. Não há como não se emocionar com a sua ordem do dia na transferência do comando. Sua grandeza nos inspira, motiva e encoraja. Vamos honrar sua coragem. Brasil acima de tudo! Escolheu, clicou, investiu. Toro Investimentos, o jeito mais fácil de investir na